Paulo ou Cristo? Com quem você fica? Claro que é uma brincadeira, né, pessoal? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu humilde canal. Eu gostaria de trabalhar com vocês aqui o tema da Bíblia de Estudo Cronológico e Aplicação Pessoal. Excelente essa Bíblia da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, do texto da Almeida Revista e Corrigida. É um texto muito bom, uma tradução muito boa, uma versão muito boa. Na verdade é tradução mesmo, né? Estamos aqui trabalhando sobre Gálatas. Eu encontrei aqui uma nota muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. No livro dos Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, nós encontramos esta pequena nota de estudo nesta Bíblia. Ainda temos que obedecer às leis do Antigo Testamento. O que vocês acham? O Novo Testamento ele é apenas um registro, ele é inútil, não serve mais. E precisamos obedecer ainda. O que é que as Assembleias de Deus, pelo menos a CPAD, tem como opinião a esse respeito? Olha só, ainda temos que obedecer às leis do Antigo Testamento? Quando Paulo diz que os não-judeus ou gentios não estão mais sujeitos a essas leis, ele não está dizendo que as leis do Antigo Testamento não tenham valor para nós hoje. Uma maneira de pensar sobre as leis do Antigo Testamento é pensar em 3 categorias. Eu penso em 5 categorias, né? Não vem ao caso aqui, mas eles falam de 3. Primeira delas, com a qual eu concordo, lei cerimonial. Aí você vai dizer assim, não, mas essa divisão não é para ser feita. Olha só, pessoal, vamos usar de bom senso. Isso está subentendido. Não está de maneira expressa lá, explícita, mas está subentendido. Nós temos a lei cerimonial, temos as leis de saúde, nós temos as leis civis, a lei moral, enfim. Por baixo, 4 tipos de leis, né? Por baixo. Muito bem. E essa lei cerimonial, hoje ela ainda vale? Olha o que ele diz aqui. Este tipo de lei diz respeito especificamente à adoração de Israel. Veja, por exemplo, Levítico 1, do 1 ao 13, né? Seu principal propósito era mostrar o caminho para Jesus Cristo. Portanto, essas leis não eram mais necessárias depois da morte e ressurreição de Jesus. Corretíssimo. Embora não estejamos mais sujeitos às leis cerimoniais, os princípios por trás delas, adorar a um Deus santo, ainda se aplicam. Os cristãos judeus frequentemente acusavam os cristãos gentios de infringir a lei cerimonial. Realmente, muito interessante isso daqui. Muito interessante isso daqui. A lei cerimonial, ela não tem mais aplicação no contexto pós-calvário, né? Porque tudo aquilo eram sombras que apontavam para Cristo. Cristo veio, então as sombras que apontavam para Cristo, aquele tipo, né, encontrou seu antítipo, né? Foi o cumprimento lá em Cristo. Então, todas as leis que diziam respeito a cerimonialismo acabaram em Cristo, mas ele leva sobre si, né? O princípio permanece. Lei civil. Esse tipo de lei ditava a vida diária de Israel. Deuteronômio 24, por exemplo. Como a sociedade e a cultura moderna são tão radicalmente diferentes, algumas dessas diretrizes não podem ser especificamente seguidas, mas os princípios por trás das ordens devem guiar nossa conduta. Às vezes, Paulo pedia que os cristãos gentios obedecessem a algumas dessas leis, não porque tivesse que fazê-lo, mas para promover a unidade, né? Hoje, por exemplo, né, nós temos aí o sistema prisional, onde nós temos que sustentar pessoas que quebraram a lei, que cometeram crimes, estão presas, e nós, cidadãos que trabalhamos todos os dias, precisamos sustentar essas pessoas através dos nossos impostos. Como funcionava em Israel? Existia sistema prisional? Se alguém roubasse, precisaria pagar, restituir. Não tem como pagar? Tornava-se escravo, até que a sua dívida estivesse paga. Depois estaria livre novamente, ou na chegada do ano do jubileu, né? Essas leis civis, elas se aplicavam a Israel de uma maneira especial e não se aplicariam mais hoje por uma questão de contexto social mesmo, né? Mas que seria interessante que algumas leis desta época se aplicassem hoje,
Seriam sim. E por último, temos a lei moral. Nos 3 tipos que a Bíblia cronológica de aplicação pessoal traz, né? Este tipo de lei é a instrução direta de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos, Êxodo 20, de 1 a 17. Olhe sua Bíblia nesse texto. Ele requer uma obediência total. Ele revela a natureza e a vontade de Deus e ainda se aplica a nós. Hoje, nós devemos obedecer a essa lei moral. Não para obter a salvação, mas para viver de uma maneira que agrade a Deus. Perfeito isso, comentário excelente. Nós precisamos até hoje adorar a um único Deus, não tem mais discultura, não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Quando a gente, como igreja, casa-se com o noivo, né, que é o Cordeiro, a gente recebe o sobrenome do noivo. E agora nós levamos o nome dele no nosso nome. E nós precisamos agir de uma maneira tal que o nome dele seja honrado. Isso é não tomar o nome dele em vão. 4º mandamento, que é o esquecido. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Será que é por isso que está lá como lembra-te? Que as pessoas esqueceram e pisam a pés? Aí alguém vai dizer assim, não, mas aí você tira um dia qualquer para descansar, desde que seja um dia em cada 7. Certo? Se fosse assim, estaria dessa forma na lei, né? E não especificamente lembra-te do dia do sábado para santificar. O Shabat. Durante a semana nós temos um dia, é o sábado, semanal, criado lá no Éden. Não era para judeus, foi criado no Éden. E aí alguém vai dizer, como é que você sabe que esse sábado aí é o sábado que tem que ser guardado? E como é que você sabe que o domingo que você guarda é o domingo certo? Não é? Então, se nós temos um dia na semana com o nome sábado, é esse dia que nós temos que guardar. Porque é o que está lá na lei, em Êxodo 20, de 1 a 17. Depois tem os outros mandamentos. Eram 2 tábuas, quer dizer, 2 vias aquela lei, escrita dos 2 lados. As tábuas eram escritas de ambos os lados. Nós temos em Levítico 18, por exemplo, de 1 a 5, Deus dizendo aos israelitas, não façam como vocês viram no Egito, e não façam como vocês vão ver em Canaã, sejam distintos, um povo distinto. Temos hoje no mundo um povo distinto, um povo de Deus que é distinto. Nós sabemos quem é realmente o povo de Deus apenas porque levanta a mão, porque diz glória a Deus, porque chora em um culto, porque toca uma música. Isso é ser adorador do Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí Jesus Cristo fala, como é que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos mando? Pois é. Pense nisso. Essa Bíblia aqui, a Bíblia cronológica de aplicação pessoal, ela é simplesmente fantástica, é fenomenal. Fantástica. O comentário está perfeito. Aos Gálatas, Paulo estava falando daquela maneira, ou a lei ou Cristo, porque eles estavam judaizando os gentios. Eles queriam porque queriam que os Gálatas queriam ainda praticar as mesmas leis cerimoniais que perderam o seu valor em Cristo. Eram sombras do que haveria de vir e veio em Cristo. E por que os 10 mandamentos são sombras? Quer dizer que a lei moral, a lei eterna que representa o caráter de Cristo, ela é sombra? Pelo contrário, Davi disse que ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada que ilumina nossos pés, ou vice-versa, lâmpada para os meus pés, luz que ilumina os meus caminhos. Enfim, chamar a lei de Deus de sombra ou de inútil é o mesmo que dizer que o caráter do Senhor é sombra e é inútil. Na verdade, não é. Ali é a expressão exata da vontade do Senhor para nós. O Salmo 119 todo exalta a lei moral do Senhor. Oh, quanto amo a tua lei. Escrevi ela no meu coração para não pecar contra ti. Então é isso, meus queridos. Que Deus nos abençoe. E até a próxima. E fica a reflexão.